2025, seja bem-vindo. Humorístico da TV Globo? Não. Talvez esse programa humorístico Toma Lá da Cá foi baseado justamente... Pois é, meus amigos, minhas amigas, como diria, até querer passar boas notícias. Mas no Brasil é difícil, hein? É difícil você procurar boas notícias aos munícipes. Você já percebeu que político adora chamar você de munícipes? Munícipe. Estamos na maior cidade do país, a maior metrópole, e o Toma Lá da Cá já começou já no finalzinho do ano. Bastou as eleições terminar, já ninguém estava preocupado se teria uma ceia farta, porque eles tiveram uma ceia farta, pode ter certeza absoluta. E aí só mostra o lado bom. Você acha que eles iriam colocar ali as ceias com aqueles talheres caríssimos, aquelas picanhas junto com os pernis, né? No plural. O que mais, Tami Cristina? Chesters. Pois é, aquelas champanhes. Não, cidra é com a gente. Aquelas champanhes lá de fora, dos países do primeiro mundo. Claro, eles que eu estou falando são os políticos. Eles tiveram um Natal maravilhoso. No Ano Novo, melhor ainda. Porque eles não gastaram nada. Foi tudo dinheiro seu, dinheiro público. Veja como a vida é, né? Você de repente teve um Natal, aquilo que você gostaria de colocar na sua ceia de Natal, por falta de dinheiro, não é? Você não teve condições. Mas o mais importante, né, meu amigo, minha amiga, é a saúde. Porque você não teve, porque você teve que pagar muito caro pelo que você comprou. E olha só, e você tem um salário que não chega nem 10% do que eles ganham nos gabinetes, hein? De forma escancarada. Eu falo de forma escancarada porque é o seguinte: antes das eleições, observe o comportamento dos políticos. Ô Ligeirinho, mas você está falando para onde? Para qual? Não, o que eu estou falando aqui serve para onde quer que você esteja. Se você está no norte, nordeste, no sul, no sudeste, se você está em qualquer lugar, de Oiapoque a Chuí, no menor município do Brasil ou no maior, que é aqui em São Paulo, é para você que eu estou falando, porque os políticos só mudam as caras. As caras de pau são as mesmas. O comportamento. Sei que você me entende. São caras de pau mesmo. E aí, terminando as eleições, quem foi? Porque eu vou falar um negócio aqui, talvez eu veja disso ou não. Não existe perdedores na política. Coloca na sua cabeça, viu? Você que está me ouvindo agora nesse sabadão, coloque na cabeça: não existe perdedores na política. Não existe. Os perdedores, eles são acolhidos. Rua rico, eles acolhem. Moradores de rua é para ser pobre mesmo. Então, vamos lá. O vereador perdeu as eleições. Pode ter certeza que ele é gente. Se brincar, até o gato dele, o cachorro, o periquito, eles inventam um nome e colocam lá para quê? Para receber. O político, ele não quer perder nunca. E ele não perde, ele ganha sempre. Ele quer receber sempre. Não existe a palavra só somar. Ele só conhece a matemática do somar. Final. Como é que nós começamos aqui a falar para vocês? A base é São Paulo. E olha só, antes de falar aqui desse assunto, eu me pergunto, quantas e quantas pessoas, começou o mês agora de janeiro, novo ano, estão endividadas? Continuam endividadas. E agora mais ainda, porque está devendo o IPTU. Ai, 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 se você não paga o IPTU, hein? Você recebe aquela notificação, aquela ameaça da prefeitura, não é? Se você está dirigindo o seu carrinho aí, aquele carrinho que faz falta,
no final de semana, né, você vai rodar com ele de luxo, ser parado pela Polícia Rodoviária Federal. Mas quando é carro de pobre, parece que tem um imã, é parado. E às vezes rebocado, multado. Duvido se você não tem história para contar para mim sobre isso. Duvido. Agora, quando é carro de bacana, eu acho que o policial ele passa, não, ele tá em dia e normalmente não tá. O cara paga um carro, ele compra um carro de R$500 mil e tem o IPVA atrasado. Ô, Ligeirinho, não precisa ser bidu. Você vê aí na própria internet, na televisão, de vez em quando tem reportagem sobre isso. Os filhinhos de bacana, os filhinhos de papai. Rico não gosta de pagar imposto. Rico não gosta de pagar. Ainda dizem que todo cidadão é igual perante as leis. É pra rir, né, gente? Toma lá da cá. Novo secretário adjunto das subprefeituras de São Paulo deve 12 milhões ao governo federal, à União. Exatamente. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, que foi eleito agora há pouco tempo, né? Ele não foi eleito, né? Ele foi eleito. Ele nomeou como secretário executivo adjunto da Secretaria das Subprefeituras. Ele vai cuidar de todas as subprefeituras, hein? É o empresário Vitor Cavalcante de Arruda, dono de uma gráfica que deve mais de 12 milhões à União. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do município na última segunda-feira, dia 6. Claro, 6 de janeiro. O empresário é dono da Company gráfica sediada na Zona Sul de São Paulo, que figura na lista de devedores do Ministério da Fazenda. Sobre a empresa pesa 2.300.000 e 9,5 milhões em tributos à União. Além disso, a gráfica deve mais R$436 mil em tributos aqui no estado de São Paulo. Ao Grupo Metrópolis de Jornalismo, nosso parceiro aqui, Vitor de Arruda e a Prefeitura de São Paulo alegaram que a escolha se baseou em critérios técnicos. Respondeu tudo, né? No passado, a Company Graph foi investigada por improbidade administrativa, em um caso envolvendo o ex-vereador Antônio Goulart, da União, de firmar contatos, tá errado aqui, hein, pessoal? Contratos, o correto é contratos, com o poder público, ou seja, essa empresa aqui, a Company Graph, ela foi investigada e foi proibida de trabalhar com a Prefeitura de São Paulo. Ou com o poder público de modo cumprido? Claro que não. Se fosse um pobre, o cidadão, o seu Joaquim, a dona Maria, o seu José, o seu João, estaria até preso, né? Com a mudança, aí veja só, eles mudaram as leis. Para quê? Para favorecer você? Não, para favorecer eles. Então, com a mudança da lei da improbidade e o entendimento que houve cerceamento de defesa dos acusados, a sentença simplesmente foi anulada. Um salário de R$27 mil, até onde a gente sabe, né? A Company Graph, empresa de Vitor Cavalcante de Arruda, foi alvo de uma denúncia, olha só, do Ministério Público de São Paulo, em 2017 já, em razão dos contratos firmados com o gabinete do então vereador Antônio Goulart. Vai vendo aí, ó. Vai vendo e ouvindo. À época, Vitor dividia Goulart, a esposa do vereador. Eles foram contratados em 2007, 2010, pagamentos no valor de R$39 mil, que naquela época valia muito mais. Bom, hoje vale, imagina naquela época. De acordo com o Ministério Público, aí Goulart, o vereador, na época dos contratos. Então, toma lá, dá cá, vai vendo. Ela e o filho do empresário Ítalo Cavalcante de Arruda eram sócios Vitor e Kazuko, em Interlagos, aqui na Zona Sul de São Paulo, recebeu R$136 mil em contratos firmados com a Prefeitura. Aí, quando eu digo para você que as leis mudam, para quê? Para favorecer eles. Entre os serviços prestados pela empresa de Valéria, estava a confecção de folhetos, faixas e cartazes para a subprefeitura de Santa Amaro, que na época tinha Vitor como um dos seus mudanças na lei da improbidade. Em 2021,
A Justiça considerou que o sistema de contratação configurava improbidade administrativa. Antônio Reis. Aí você me pergunta, ô Ligeirinho, ele pagou a multa? Vou deixar para você mesmo responder. Pontinhos. Bom, já a empresa de Vitor, empresário, foi proibida de firmar novo. Essa decisão, contudo, foi revertida em julho do ano passado. Entre parênteses, toma lá da cá. Devido à nova lei da improbidade administrativa. A legislação de 2021, o juiz Adriano Marcos Laroca considerou que a contratação das empresas não assim a sentença inicial foi revocada. Tá bom, juiz. Agora é claro que, né, por obrigação eu tenho que ler aqui. Pessoal, vou ser sincero, eu detesto isso, mas eu tenho o dever de fazer isso, né? Como jornalista. Nota de defesa de Vitor Cavalcante de Arruda, que é uma novela. Você sabe que isso aqui é tudo preparado, né? Os valores aqui é a nota deles, tá? Do Vitor Cavalcante, um empresário que agora pegou um cargo enorme de confiança, secretário das subprefeituras. Em andamento, conduzidas nos âmbitos administrativo e judicial, dentro dos parâmetros legais e regulares do ordenamento jurídico brasileiro comuns na rotina empresarial brasileira. Você entendeu alguma coisa aqui, não? Segundo, ação de improbidade administrativa. O Tribunal de Justiça de São Paulo, improbidade administrativa, no processo, está o número aqui, ajuizada pelo Ministério Público com a quantidade das condutas, considerando as alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, que é justamente para favorecer eles, né? E afirmando a lisura das contratações realizadas. Diz aqui a nota, tenho meu compromisso com a ética, com a transparência e o bom desempenho das minhas funções públicas. Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos. Terceiro, em todas as ações, sejam elas tributárias, civis e administrativas, o contraditório e a ampla defesa são essenciais no Estado democrático de direito. E apesar a ampla defesa garantiu a demonstração de que, na ação de improbidade, não houve nenhuma conduta ilícita, enquanto nas ações tributárias busca a ampliação ou a aplicação das leis que garantem que os tributos eventualmente cobrados pelo fisco em desacordo com alguma norma sejam discutidos. Aqui ele não está errado, né? Mas enfim, o que dizem a Prefeitura e a defesa do vereador Antônio Goulart? Em nota, a Prefeitura de São Paulo da Administração Pública, considerando seu histórico de atuação e competências para o exercício de cargo. Além disso, disse que os valores mencionados pela reportagem do Metrópolis referem-se a discussões tributárias em âmbito administrativo e judicial e que reforça seu compromisso com a transparência e a ética na gestão pública. Permanecendo pelo Grupo Metrópolis de Jornalismo, o advogado Ricardo Vita Porto disse, em nome do ex-vereador Antônio Goulart, que o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que a condenação por improbidade administrativa não teve dano honorário ou enriquecimento de Antônio Goulart. Pessoal, estou lendo isso aqui porque é obrigação, né, nossa. Mas, como eu citei a reportagem, eu continuo afirmando o seguinte: as leis existem, claro, e essa nova lei, ela veio favorecer o quem? O cidadão, o seu João, o seu Joaquim, a dona Maria? Não, favorecer eles mesmos. Essa multa aqui de mais de R$200 mil, o advogado não falou se foi pago ou não, provavelmente não foi pago. Então, até as declarações deles, é umas declarações, assim, exemplo de que esse país, ele está largado, não aí de repente nas plataformas. O TikTok, por exemplo, eles se acham juízes, e são. Se acham autoridades, eles são. Sabe por quê? Porque o Brasil é porteira aberta. O TikTok, ele, dentro do conteúdo do TikTok, tudo bem, né? A inteligência artificial, ela é usada do lado bom e do lado ruim. No TikTok, tá cheio de vídeos escancarado de crimes
né, de divulgação, crimes de toda ordem. E aí não tem as diretrizes, não tem a política do TikTok. Esses vídeos, eles levando os tapas, né, levando uma surra do cidadão. Não pode no TikTok. Isso aqui é violência, não é TikTok. O TikTok, antes eu tinha dúvidas, eu tenho certeza. Vocês defendem o criminoso, vocês defendem falsas reportagens, vocês defendem a mentira. Estou falando de vocês, TikTok mesmo, porque vocês vivem me censurando. Sendo TikTok, pessoal, eles estão com medinho, não tem coragem, porque por eles eu nem estaria aqui ao vivo, né? Mas eles não podem me cortar, eu estou ao vivo. Eu estou desafiando o TikTok me tirar do ar ao vivo. Eles são mentirosos, eles promovem os criminosos aqui no TikTok. Cadê a macheza de vocês, hein? Claro, vídeos já gravados, me bloqueia aqui. Estou ao vivo. Só que está tendo tudo sendo filmado também, né? Vocês têm medo da dona justiça. Então, aqui não tem blá blá blá, não tem mimimi. E é claro, né? Deixa eu ver aqui o cargo direitinho, eu falei para vocês no início. O novo secretário adjunto das subprefeituras, vou repetir, ele deve 12 milhões à União. Repito, se você deve 100 reais para a União, para a prefeitura, para o Estado, você é tratado como um criminoso. Se você deve IPVA, o próprio policial, claro, não estou generalizando porque eu trabalho na segurança também, mas eu tenho que ser bem independente. Tem policiais que eles se acham dono do mundo. Ele trata o cara quando para com o carro, ele parece que... Rodoviária Federal, tome vergonha na cara, você que trabalha de forma... Porque você tem uma arma na cintura que você quer ser macho com os civis, policial militar, GCMs, são trabalhadores. Usa como missão, e é a missão, um trabalho de segurança pública. Agora você tratar as pessoas com ignorância, quer dizer, o cidadão está atrasado com o IPVA, é problema dele. Problema dele, não é problema seu. Use a sua empatia, a sua solidariedade também. Você não é um cidadão? Você aí não está na testa com o emblema da Polícia Rodoviária Federal? Tem que tratar as pessoas de bem. Se as pessoas lhe trataram mal, é diferente. Mas trate o motorista que está nas estradas, o cidadão, o caminhoneiro, com empatia, se colocar no lugar dos outros. Ele está atrasado com o IPVA, uma prestação, sei lá, alguma coisa, você vai mandar rebocar da multa, né? A multa também depende de você. E eu vejo a situação da pessoa, eu nem dou multa. Para que dar multa? Se você tem, então tem que dar multa para todo mundo, pro cara que passa ali com um carrinho importado, não é? Filhinho de papai. Não, só dá multa pro caminhoneiro que está trabalhando, que está em dia, tá com o pneuzinho tudo certinho. Aí o caminhão tá com o pneu careca. Perceba isso aí, olha só onde eu tô entrando aí, pessoal. Quando você vê carro que tá todo distorcido, como que aquele carro passou em uma rodovia federal? Milhares de pessoas, centenas de pessoas, dezenas de pessoas. Será que só eu aqui, como jornalista, como radialista, estou falando isso? Porque você vê, olha, morreu tantas pessoas. O ônibus é o que mais tem corrupção. Ônibus com pneus carecas. Placa, você nem vê a placa. Aí ninguém observa, peraí, como é que esse carro passou, esse ônibus, cheio de barreira policial, e ninguém viu? Ah, vai enganar a sua vizinha, meu. Entendeu? Aí isso aqui é culpa de quem? De todas as autoridades, começando em Brasília. É culpa do governo federal. Como o federal tem que estar ali, observando tudo. Tá errado, para o carro. Mas vai dar... Se é para ter um palhaço para fiscalizar as rodovias, coloca um João Bobão lá. Coloca um palhaço, né? Um boneco de palhaço. Porque nós precisamos ser mais humano. Isso aqui é fato. É causado, não é pelo veículo, não. É pelo veículo e por quem está dirigindo. Mas antes, cadê a fiscalização? Cadê as barreiras? Praticamente hoje em todo o Brasil, não importa. Mas é engraçado, né? Uma coisa puxando a outra. Você já percebeu que eles não esquecem
de quando não tem, é criar pedágio. Às vezes, um local que nem precisa, eles colocam pedágio, arrecadação. O importante é arrecadar dinheiro do povo, porque quem paga imposto é o povo. Um país rico como esse é uma vergonha. É uma vergonha. Aí vem aquela coisa das concessionárias, no momento mais triste da sua vida, que é as pessoas que morrem, né? Claro que quando morre alguém, é óbvio, todo mundo tem um estando falando, não precisa, essa reportagem, claro, que a cretinagem, a corrupção continua. Não é fácil. Não é fácil. Veja só, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o Alencarzinho Júnior já sabe até o que eu vou falar aqui. Fundo musical tem a ver. Não é possível que milhares de pessoas me ouvindo, inclusive eles, da classe política, tem muita gente aqui me ouvindo da classe política. O prefeito de São Paulo deu de mão beijada a administração dos cemitérios de São Paulo. Porque a hora de agora é o seguinte, é privatizar tudo. Se você me perguntar, ô Ligeirinho, você é a favor da privatização? Cada caso é um caso. As pessoas que já estão nos cemitérios, obviamente, sepultadas, só para que você saiba, os cemitérios abandonados, agora que eles estão começando a deixar bonitinho, porque senão pega mal, né? Tá entrando milhões, muito dinheiro, a prefeitura de São Paulo. Eu acabei de falar agora, não é critério técnico, viu, prefeito? Aprenda a ter respeito às pessoas que estão enlutadas. Porque um dia todos nós vamos morrer, inclusive você também, viu, prefeito? E é todo o caminho, não importa, ele morreu. O senhor assumiu como vice, mas o senhor não foi reeleito agora, continuasse. E o senhor devolveu já com tapa na cara das pessoas. O senhor largou para as concessionárias roubarem. Eles estão roubando. Onde você vai velar seu pai, sua mãe, seu filho, as pessoas que morrem. E você chorando, quer dizer, não é possível que eu tenha que falar isso, mas eu tenho que falar. Qual o pior momento da sua vida? Me diz. Qual o pior momento da sua vida? É quando você perde o grande amor da sua vida. As pessoas, seus amigos, suas amigas, pessoas da sua família. E sempre tem alguém ali que lidera para pagar os custos, não é? Tem que, claro, para você sepultar, para enterrar alguém, tem que comprar o caixão, preparar todo aquele procedimento, flores, coroa, tal, enfim, e tudo. Quando era a prefeitura, tinha uma tabela a ser seguida. Repito, o prefeito Ricardo Nunes, eu não estou questionando licitação, mas pelo modus operandi, isso aqui foi dado, de graça. Licitação combinada, prefeito, para quem? Essas concessionárias, todas elas, cemitérios de São Paulo, estão sendo administradas de forma com corrupção. Serviços que eram de graça, por exemplo, velar, para você receber na capela dos cemitérios, esse serviço é gratuito, deveria ser gratuito. Eles estão cobrando, e cobrando o que quiser, porque o prefeito tem mais interesse, ele foi eleito recentemente. Muito macho, hein, prefeito? Ele afirmou, agora, oficialmente, por que o senhor não falou isso antes das eleições? O senhor não seria eleito. Ele disse que o negócio é o seguinte, pessoal, mais ou menos assim: cemitério é um negócio, então as empresas precisam ganhar dinheiro mesmo. Quer dizer, a gente sabe que existe uma empresa privada ali, atrás do cemitério, só que o jeito que ele falou, ele ofendeu todo mundo, que aliás é uma prática deles, né? Se você não está com ele, está contra ele. Então tem um bocado de puxa-saco, inclusive deve estar me ouvindo, puxando o saco do prefeito Ricardo Nunes, porque é claro, tem sempre alguém na prefeitura trabalhando, parente, então não pode desagradar. E o Ricardo Nunes, né, não é só ele, isso acontece em toda a classe política. Os puxa-sacos que vão ficar quietinho agora, né? De repente até alguns vão me criticar. O prefeito, eu não sei se foi para a Folha de São Paulo, foi para algum órgão de comunicação. Ele disse que, tipo assim, deixa para lá. Os cemitérios, eles têm que trabalhar como empresa mesmo. Empresa fatura. Quando nem a providência. Então o senhor está assinando embaixo.
valores que você pagava, vamos dar um exemplo aqui, 800, 700 reais, está pagando 20 mil reais. As pessoas estão provando isso. E o prefeito está pouco se lixando. Então, não existe mais empatia, não existe mais solidariedade, não existe mais esse momento da sua vida, eu vou repetir, que é a morte de alguém. Você não vai negociar. Mas está muito caro esse caixão, está muito caro isso aqui. Nossa, mas o sepultamento não era de graça. Você não vai ter cabeça para isso, porque você acabou de perder um parente, o marido, a esposa, a namorada, enfim, o filho. E o prefeito, ele não está tendo sensibilidade para respeitar as famílias enlutadas. Eu tinha que falar isso. Estou falando para o senhor, prefeito. Isso aqui é falta de vergonha. São covardes. Tem medo de falar o que eu estou falando. E se você, prefeito da sua cidade, está fazendo isso, tome vergonha na cara. A gente vai elogiar aqui os bons trabalhos. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, está enganando você, que precisa de serviços funerários, precisa de sepultar um parente, um amigo, enfim. O prefeito de São Paulo está enganando, porque a declaração que ele deu recentemente de forma oficial, dizendo que cemitérios, as concessionárias, são empresas, e eles precisam faturar. Concordo, mas a sua declaração foi inconveniente, foi irresponsável nas suas palavras, e mostra mais uma vez que está pouco preocupado, ou nulo preocupado, com os serviços absurdos que estão cobrando nos cemitérios. Precisou o ministro da Justiça, Flávio Dino, dar ordens para que volte os valores anteriores, quando a prefeitura assumiu, aliás, fez um videozinho no Instagram da vida aí, para falar que ele pensou bem e exigiu que as concessionárias voltassem aos valores normais. Não foi. Prefeito, seja honesto, né? Pelo menos uma vez na vida. O senhor levou um puxão de orelhas e levou uma ordem. Na verdade é ordem. Quem determina não é o senhor não. Teve que Brasília, o ministro da Justiça, Flávio Dino, que exigiu que o senhor, a sua obrigação.